Boa tarde a todos e todas. Eu tenho um eco aqui para que eu comece a reunião muito rápido, porque o Real Madrid vai jogar hoje e as pessoas querem ver o jogo. Eu não faço parte dessa equipe, mas de qualquer forma vou tentar, na medida do possível e da colaboração de cada um de vocês, terminar a reunião a ponto que todo mundo consiga ver, aqueles que estão interessados, consigam ver o jogo, ok? Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Deixando a brincadeira de lado, vamos lá dar início à nossa 12ª reunião ordinária da Câmara de Administração. Eu tenho algumas considerações iniciais, então, fazendo uma autodescrição. Eu sou um homem de estatura mediana, 1,69 m, estou portando um blazer cinza, uma camisa também cinza listrada, eu porto um óculos de armação azul, sou um homem calvo, tenho os cabelos que restam, são grisalhos nas laterais da cabeça, e sou também um homem negro. Essa sessão está sendo transmitida pelo YouTube, sessão da Câmara de Administração CAD, que ocorre em uma sala de 142 metros quadrados, com capacidade para 81 pessoas sentadas. O ambiente conta com 5 fileiras de mesas contínuas para os conselheiros e uma mesa para a presidência, que fica à frente das outras 5. Sobre todas as mesas, há laptops e microfones para que os membros possam acessar as pautas e fazer o uso da palavra sem precisar se deslocar. Solicitamos aos membros titulares que façam login no site da Secretaria-Geral e acessem o menu CAD Sessões para que as suas presenças sejam registradas e para que os senhores recebam as cédulas de votação. Quando estiverem logados, todos os documentos ficarão acessíveis. Lembramos que é imprescindível que os conselheiros utilizem os computadores da sala e que não fechem a página da Secretaria-Geral. Caso a cédula de votação não apareça para algum conselheiro, pedimos que aguarde a finalização da votação em curso e, em seguida, peça a palavra para declarar seu voto no microfone. Para a manifestação, os conselheiros deverão levantar a mão e respeitar o limite temporal de 5 minutos para a ordem do dia e de 3 minutos para o expediente. A inscrição para o expediente deve ser realizada por meio do livro de inscrições que se encontra na minha lateral à direita. Reforçamos a necessidade da atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709 de 2018, especialmente em relação ao cuidado com a exposição de dados sensíveis e pessoais. A justificativas de ausência, o senhor magnífico reitor, Paulo César Montanher, que está no Uruguai, cumprindo compromissos institucionais, participando da reunião da Associação das Universidades do Grupo de Montevidéu, a UGM. O conselheiro Sério Iratuca, sendo substituído pela conselheira Karina Gonzalo Severo Ruiz. Boa tarde, Karina, seja bem-vinda. O conselheiro Everardo Magalhães Carneiro, sendo substituído pela conselheira Mariana Conceição da Costa. Ok, boa tarde, Mariana. Conselheira Ana Cristina Bente da Silva, sem substituição. Conselheiro Newton Cesário Frateschi, sem substituição. Conselheiro Lauro Rinco Hansen Cadur, sendo substituído pelo conselheiro Ângelo Roberto Biasi. E a conselheira Kathleen da Costa Brito, sem substituição. Eu gostaria de dar as boas-vindas à diretora da Faculdade de Odontologia, professora Karina Gonzalez Silvério Ruiz, para o mandato de 23 de junho de 25 até 22 de 6 de 29. Ao diretor do Colégio Técnico Cotil, professor Marcelo Dotti, cujo mandato é de 6 de 6 de 2025 a 5 de 6 de 2029. E também dar as boas-vindas a todos os representantes eleitos junto ao Conselho Universitário que passam a integrar essa Câmara, conforme estabelece o regimento interno do Consul, conforme segue. Os titulares, a professora Verônica Andréia Gonçalves Lopes, seja muito bem-vinda, de retorno, né? O professor Newton Cesário Frateschi, que nesse momento não está conosco, a professora Ana Cristina Bente, também não, a Ângela Cristina Lucas, que está lá embaixo, seja bem-vinda, Ângela, a Cristiane Neme Campos, seja bem-vinda, Cristiane, o professor Everardo, que não está aqui, e o professor Francisco de Fonseca Rodrigues. Seja bem-vindo, Francisco. E como suplentes, a professora Marisa Massumi Beppo, o professor Paulo Eduardo Neves Ferreira Velho,
a professora Mariana Conceição da Costa e a professora Luísa Nassif Pérez. Um informe adicional, a partir do dia 12/6 de 2025, a representação dos diretores dos colégios técnicos nessa Câmara, em função da renovação anual, conforme estabelece o artigo 4º, parágrafo 2º do Regimento Interno do Consul, passa a ter a seguinte composição. O titular é o professor Luiz Seabra Júnior, diretor do Cotuca, boa tarde, e o suplente é o professor Marcelo Dotti, diretor do Cotil. Informe que está disponível no site da Secretaria-Geral o parecer da Comissão de Legislação e Norma referente ao item 1 da ordem do dia. Informo também que no item 3 da ordem do dia, onde constou o Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual, constar junto à Faculdade de Tecnologia. Eu vou passar então agora a aprovação da ata da sessão ordinária da reunião 411ª reunião, realizada em 10 de junho de 2025. E aí, se algum conselheiro tem alguma manifestação ou correção a apresentar na ata, por favor, se manifeste. Não tendo alterações, coloco em votação a ata da sessão número 411 da Comissão da Câmara de Administração. Por favor, Ângelo. Eu tenho o resultado da eleição. Alguém deixou de votar? Alguém não teve acesso à votação? Então, a gente tem, a ata foi aprovada com 16 votos favoráveis e 7 abstenções. Então, a gente passa a ordem do dia e a ordem do dia suplementar, a mesa não tem nenhum destaque. Então, eu pergunto se algum conselheiro tem algum item a destacar. Cristiane. Itens 1 e 9. Ok? Mais algum, Sandra? Tem problema. Item 1, professor. Item 1 também? Também. Obrigado. Mais algum item? Se não tiverem nenhum destaque, eu vou botar em aprovação, em votação, os demais itens não destacados. Então, foram destacados os itens 1 e 9 da ordem do dia. Então, eu estou botando em votação os itens da ordem do dia 1, de 2 até 8, pulando 9, de 10 até o item 18 da ordem do dia, e da ordem do dia suplementar os itens 1 e 2. Então, lembrando, destaque na ordem do dia o item 1 e 9, e os demais itens não destacados a gente está colocando em aprovação. Os favoráveis... Não. Isso não, eu tenho que parar de fazer isso. Desculpe, o resultado foi 23 votos favoráveis, então, não, por unanimidade. Alguém deixou de votar? Então, obrigado. Então, a gente passa a pauta e eu vou passar a palavra à professora Cristiane Neme, que destacou o item 1. Além da professora Neme, também o Francisco destacou o item 1, não foi isso? Por favor, fiquem à vontade. Professor, no artigo 4º, a composição,
Eu gostaria de sugerir se seria possível incluir algum representante dos colégios técnicos pela quantidade de dados, né? Mais de 3.000 alunos e 8.000 candidatos no vestibulinho, se caberia uma representação. Pode ser representante docente ou diretor de um dos colégios, tá bom? É o que a gente gostaria de solicitar, se possível. Muito obrigado. Do artigo 1º na composição do comitê sim, editor. isso, artigo 1º. Bom, eu não vejo, em princípio, nenhuma restrição a incluir mais uma representação, levando em consideração que esse comitê é um comitê com uma representação bastante significativa, então eu não vejo nenhum problema. Mas, bom, a sugestão está encaminhada pelo professor. Também, ou, alternativamente, a diretora da DEDUC. Ok. Obrigado. Bom, aí a gente define o que a gente vai fazer, se a gente inclui, quem a gente inclui. Tá bom? Cristiane. Alô? Oi. Diz respeito à composição também, eu vi que, essencialmente, a mudança solicitada envolve a composição, que aumentou significativamente, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da presidência do CGPPD. Anteriormente, ele era presidido pelo encarregado. Eu fui olhar na lei para ver exatamente qual era a função do encarregado, e a mudança coloca a presidência pelo CGU, né? A minha preocupação é que um cargo, quer dizer, a presidência tem que ser exercida por um membro, né? E eu me questiono se o ideal seria mesmo o CGU ou manter o encarregado pela questão de neutralidade. Então eu fiquei dividida, queria trazer essa preocupação a respeito disso, porque eu acho que é uma questão importante, a questão da LGPD e essa questão que envolve o membro que vai presidir sendo uma pessoa mais neutra no sentido de menos ligada institucionalmente, né? Não estou aqui fazendo não é nenhum tipo de suspeição. É só que não está claro para mim que essa mudança seja uma mudança numa direção favorável. Então eu queria entender o que de fato motivou, quer dizer, como houve a mudança, isso foi discutido. Portanto, eu queria trazer que essa discussão fosse trazida para a gente. Obrigada. O que aconteceu? Exatamente, o encarregado de tratamento de dados é uma pessoa, pelo menos na compreensão do que foi levado nessa mudança, é uma pessoa realmente que tem que manter, sim, a neutralidade dele, e precisa que ele seja uma pessoa que esteja completamente desligada de responsabilidades obrigatoriamente institucionais. Então, foi por isso que se sugeriu que fosse o CGU. Foi só por essa modificação, para deixar o encarregado ainda mais livre e mais neutro, porque a partir do momento em que ele é o encarregado e ele comanda, essa é a interpretação que foi discutida, que ele comanda isso dentro da comissão, fica a dúvida a respeito da neutralidade dele. Então, foi por isso que foi pedido essa alteração. Essa alteração chegou logo assim que eu cheguei, porque, na verdade, as pessoas já estavam trabalhando com isso e perceberam que seria melhor fazer essa alteração. É a informação que eu tenho. Eu não sei se tem mais alguém que possa, porque o pessoal não está por aqui, mas é a informação que eu tenho. Pode, claro. Eu sou, digamos assim, ignorante assim, nessas questões. Eu fui olhar a lei justamente para entender qual era o papel do encarregado, que é uma pessoa que atua como canal de comunicação entre o controlador, que no caso seria a Unicamp, certo? E os titulares, que são as pessoas que mantém os dados, e a Autoridade de Proteção Nacional, né? Ele tem uma seção que fala exatamente qual é o papel dele dentro dessa questão. Aqui a lei não fala do nosso comitê, que é uma questão interna, obviamente, né? A decisão é nossa, mas eu acho que justamente por isso eu fico me perguntando se não é exatamente por essa ausência de vínculo que tornaria uma boa pessoa para a presidência, porque, digamos assim, só votaria em Minerva, é uma pessoa que estaria ali mais para regular, né, a ocorrência da reunião do comitê, né? Então, na verdade, a sensação que eu tenho do que você fala é que
fortalece o papel dele como presidente e não enfraquece. Fortalece o papel dele como encarregado e como neutro dentro desse sistema. E aí, novamente, ele agora pode fazer todas as tarefas que ele tem que fazer sem ter obrigatoriamente, porque a ideia é como... Mas ele é membro de todo jeito. Mas aí você realmente tem o papel agora do coordenador geral, a pessoa que está como coordenador geral, fazendo esse papel que ele fazia de Minerva. É esse o entendimento da comissão. Eu posso, talvez, perguntar para as pessoas com mais detalhe, porque tem algumas coisas que vão acontecendo ao longo do processo das pessoas entendendo como a comissão funciona e o que ela já tem de precedente, entendeu? Tem uma sugestão que foi feita pelo professor Francisco de inclusão de mais uma pessoa. Bom, eu não vejo absolutamente nenhuma restrição a isso. A dúvida foi o professor Francisco sugeriu que fosse ou alguém, um pesquisador, ou então... Foi isso? Não. Alguém dos colégios ou então o DEDUC. Na linha do inciso 16, né, que 4 representantes membros do Conselho Universitário, eu sugeri que possa ser um dos representantes aqui das demais carreiras, que também representa os colégios, ou um dos diretores dos colégios, ou a diretora da DEDUC, que abrange os dois. Eu sugiro, então, que seja a diretora da DEDUC. É mais trabalho para a Cristiane, onde ela está. Ela está lá, mas ela, pelo menos, representa os 2 colégios, ela pode chuveirar toda a representatividade nos colégios nessa comissão. Todo mundo concorda com isso? Eu posso fazer esse encaminhamento? Okay? Tem alguma... A Ângela está sugerindo uma outra coisa na forma de escrever. Ao invés de dizer que é você, dizer que é um representante da área. E aí você indica a pessoa. Pode ser? Fica menos pessoal e aí é representante da DEDUC. Então a gente incluiria como 15º membro, não, 14º membro, não, 19º membro, desculpe. Tem uns que tem mais gente, né? Oi? Tá. O que você sugere? Porque o professor Fernando está chamando a atenção que o número seriam de 22 membros. Não. O presidente não vota. O presidente não vota. Então, hoje seriam 22. Então, a gente, para manter isso como uma coisa ímpar, poderia botar 23 membros. Então, incluir mais um. Pode ser. Aqui a gente não tem nenhum membro representante das carreiras especiais. Então, a gente poderia incluir alguém das carreiras especiais. Pode ser? Então, a gente, na verdade, eu vou botar em votação isso, a gente está em... Oi. É só a inclusão, né? Tá? Vou votar a inclusão desses 2 itens, de um representante da diretoria da DEDUC e um representante das carreiras especiais. Ok? Primeiro eu vou botar isso em votação para ver se as pessoas concordam com a indicação. E depois eu ponho em votação a alteração da deliberação. Ok? Alguma dúvida? Então, a gente vai botar em votação, nesse primeiro momento, a inclusão de 2 membros nesse conselho. Um representante da DEDUC e um representante das carreiras especiais. Ângela, você pode botar em votação? Professor, não tem que votar primeiro tudo para depois votar as alterações? Eu não entendi, professor. É um representante da DEDUC e um representante das carreiras especiais. É que não é redundante. Eu também argumentasse, talvez um PQ, porque carreiras especiais é o pessoal do DEDUC, né? Mas não tem representante. Estou procurando aqui. Fala, Fernanda. Põe em ordem.
Gente, só fazer um comentário, a gente vai acertando os procedimentos. Um comentário, a Fernanda está me chamando a atenção que a representação é de órgão e não de carreiras. Então, se vocês prestarem atenção, todos os representantes são CGU, EDAT, PRP e assim sucessivamente. Então, mantendo a mesma lógica, a gente põe um representante da DEDUC, que é um órgão, e um representante da COSEM, ao invés de falar de carreiras especiais. Ok? Que isso? Então, eu estou botando em votação a alteração da deliberação CAD 003 com a inclusão de um representante da... Oi. Você está colocando em votação a alteração... Eu estou colocando em votação a alteração com a inclusão de 2 outros representantes. Então, mas eu acho que precisava separar, porque a questão de... Não está claro para mim a questão da presidência. Eu não sou contra a inclusão, mas eu tenho problemas... Eu não estou, na verdade, Cristiane, nesse encaminhamento que a gente está fazendo, eu não estou discutindo a presidência. Partindo da premissa que isso é uma proposta que está sendo encaminhada por um grupo de pessoas que eu considero especialistas na área, então eu não vou discutir a presidência. Então, o que eu estou fazendo é encaminhar a alteração da deliberação com a inclusão dessa representação, levando em consideração que a presidência não vai votar. É isso que eu estou encaminhando. A gente pode separar as duas votações? Votar a alteração e depois a inclusão? Eu não vejo necessidade. Vocês acham que é necessário separar isso? Não vejo necessidade. Não sei o que as pessoas acham, mas eu particularmente não vejo necessidade de separar. Porque, na verdade, a partir do momento que eu estou fazendo a alteração na norma e incluindo a representação de 2 órgãos, eu, na verdade, estou votando tudo no pacote. Não vejo necessidade de separar. Não há controvérsia, aparentemente não há controvérsia, então por isso não precisaria votar em separado, mas se há controvérsia... Eu não considero que tenha controvérsia. Tudo bem. Ok? Tá bom. Então, eu estou botando em votação a alteração da deliberação CAD 003 de 2020, com a inclusão de uma representação da DEDUC e um representante da COSEM. Ângela, por favor, você pode botar em votação? Então, o resultado da votação foi 22 votos favoráveis e 1 abstenção. E aí eu passo, então, para o item 9, que foi destacado também pela Cris. Por favor, Cris. Na verdade, é só um esclarecimento que me chamou a atenção aqui. Não sei nem se pode ser esclarecido aqui. Me chamou a atenção o fato de que, nessa vaga, a Prefeitura de Limeira pediu a certificação em 2023, houve um pedido de contratação em 2025, mas esse edital, ele foi aberto em 2023 e não foi publicado. Me chamou a atenção ter 2 anos um edital aprovado e não ter sido publicado. Eu queria saber se alguém sabe informar por quê. Quer dizer, eu entendi o que vai acontecer, que vai ser, se der tempo, vai ser aumentado o número de vagas nesse edital, ok, ou então vai ser aberto outro concurso, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A minha dúvida é só por que um edital que foi de concurso que foi aprovado em 2023 até hoje não foi sequer publicado no Diário Oficial. Eu posso passar essa resposta para você. Pode responder, por favor? Sim, professor. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Cris, pela pergunta. Eu acho que a observação aqui, ela faltou algumas outras informações importantes. Esse edital ele foi aberto em 2024, tá? Ele foi aberto dia 14/5/2024, só que ele não teve aprovados. Então, acho que faltou essa palavra importante aqui. Então, ele está sendo novamente contratado, ele está sendo novamente submetido, ele está num novo lote que está fechando o contrato com a FUNCAMP e em breve o edital estará na praça, assim que possível,
Mas foram essas as razões. Aconteceu todo o procedimento, mas, infelizmente, não tivemos aprovados para essa função. E o concurso será aberto pela ADEP com aproveitamento da Prefeitura de Limeira. Tá bom? Esclarecido? Por favor. Só uma boa tarde a todos, a todas. Obrigada, professor Fernando. Eu queria entender melhor a dificuldade com esse perfil. Se há, provavelmente a Cidinha pode nos esclarecer, qual foi o anterior concurso que foi aberto nessa área, né? Talvez muito tempo atrás. Eu lembro que algumas funções às vezes são difíceis de preencher. Queria entender para ter uma expectativa, ter uma opinião melhor sobre o que vai acontecer. Temos essa informação? Cidinha. Olha, geralmente tem algumas funções que dependem do mercado. Em alguns momentos ela é mais aquecida, menos aquecida, a área de engenharia é uma delas. Né? Como é uma função de apoio à construção civil, né, técnico edificações, às vezes a gente tem essa dificuldade, então varia. Não dá para a gente dizer, olha, e também varia do perfil, né, indicado, do momento da prova. Então tem várias variantes aí que não dá para a gente ter um diagnóstico preciso sobre a situação. Então, agora nós esperamos que no próximo edital a gente tenha pessoas inscritas, né, que essas pessoas sejam aprovadas aí, né, no próximo certame. Essas são, infelizmente, coisas que acontecem no momento que a gente abre um concurso público, essa variação de disponibilidade de mão de obra no momento para fazer os concursos. E a gente vem enfrentando algumas dificuldades das pessoas que, às vezes, primeiro, o mais grave, não passam no processo. Isso é um problema. Segundo, passam no processo, são contratadas, mas não querem vir, e desistem no momento em que a gente está fazendo a contratação. Isso, infelizmente, vem acontecendo com muito mais frequência do que acontecia no passado. Hoje mesmo eu assinei alguns documentos na comissão de vaga não docente, que infelizmente vai nessa direção. As pessoas simplesmente pedem demissão porque fizeram concurso em outro lugar, e a partir daí a gente começa a aumentar significativamente a rotatividade em diferentes áreas de conhecimento da universidade. No passado isso acontecia muito nas áreas mais críticas, mais aquecidas do mercado, hoje está acontecendo em várias áreas, inclusive nas áreas administrativas mais básicas. Ok? Mais alguma dúvida? E todas essas vagas, só para deixar claro, vai na direção de montar a equipe que vai dar suporte à Prefeitura de Limeira. Bom? Então, dados os devidos esclarecimentos, eu vou então agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, passar à votação. Alguém tem dúvida? Então, pode botar em votação? O resultado foram 23 votos favoráveis, então a gente esgotamos a pauta, e agora só realmente para a ciência, no expediente, as gratificações, as designações das gratificações de representação. Então a gente agora passa para a parte do expediente. A gente tem uma listinha, então eu vou começar com o professor Hernandes, por favor. Hernandes, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pela concessão da palavra. Eu vou pedir licença mais uma vez para me referir ao que eu estou chamando de caso FAPESP. E dessa feita, eu gostaria de ler uma moção aprovada pela congregação do Instituto de Biologia na última sexta-feira, dia 27 de junho, e trazendo uma notícia. A moção do Instituto de Biologia diz o seguinte: considerando que os recursos foram desviados por funcionária contratada pela FUNCAMP a serviço da Secretaria de Apoio Institucional ao Pesquisador,
que os docentes foram instruídos pela administração da universidade a deixar cartões e senhas de suas contas BB FAPESP na SAIP para facilitar o gerenciamento dos recursos de seus projetos de forma eficiente, conforme consta na certificação e organograma do IB, aprovados pela Câmara de Administração da Unicamp em sua sessão ordinária realizada em 5 de maio de 2020. Que os docentes envolvidos estão logo tomando ciência dos fatos, respeitando os mais rígidos princípios da ética, responsabilidade e transparência no uso de recursos públicos, comunicaram a fraude à Unicamp, à FAPESP e à FUNCAMP, bem como registraram um boletim de ocorrência no 7º Distrito Policial de Campinas. Que, esgotadas as tentativas de negociação com as instituições envolvidas, precisaram recorrer à ação judicial para que não tivessem suas atividades de pesquisa paralisadas com o bloqueio de recursos e a submissão de novas solicitações de auxílios e ou bolsas à FAPESP. Que a proibição, mesmo que temporária, do acesso a recursos de projetos em andamento e as novas solicitações à FAPESP paralisa grupos de pesquisa e laboratórios altamente produtivos e importantes, não só para a universidade, mas para a ciência de forma geral, dada a relevância e ineditismo da pesquisa produzida. Que os bloqueios afetam diretamente alunos de pós-graduação que se veem impossibilitados de darem continuidade às suas dissertações e teses, pondo em risco o prazo determinado para a conclusão dos respectivos mestrados e doutorados. Que a paralisação das pesquisas e do financiamento FAPESP afeta o Instituto de Biologia como um todo, pois é a pesquisa que mantém a alta qualidade e atualidade do ensino ministrado pelo IB. A congregação do Instituto de Biologia da Unicamp manifesta seu apoio aos docentes do Instituto de Biologia vítimas da fraude com recursos da FAPESP. Esse colegiado reconhece a importância desses docentes para as atividades de ensino, pesquisa e extensão e reafirma o compromisso dessa instituição com os princípios da transparência e integridade na gestão de recursos públicos e a busca por soluções que resguardem a continuidade das carreiras acadêmicas dos docentes envolvidos. Essa é a moção aprovada pela congregação. E a notícia que eu gostaria de trazer para a comunidade da universidade, da Unicamp, é que na última semana um juiz de segunda instância deu ganho de causa à docente Luciana Bolsoni Lourenço, manifestando explicitamente que a docente não pode ser responsabilizada pelos desvios realizados pela funcionária Ligiane Marinho de Aques. Então essa é uma boa notícia do ponto de vista dos docentes, que causa uma reviravolta aí na condução dos casos, e que nós esperamos que se trate de criação de uma jurisprudência que venha beneficiar os 28 dos outros docentes que estão envolvidos nessa situação. Muito obrigado. Pela informação. De maneira geral, eu acho que é importante que a gente deixe muito claro que a administração central também está solidária e tentando realmente buscar as melhores formas de resolver esse problema. A gente tem que realmente deixar claro que, como administração e como gestor, a gente acaba, infelizmente, tendo algumas restrições de natureza legais que a gente não pode deixar de cumprir, mas que está todo mundo atento e vamos ver como o desdobramento dessas decisões judiciais podem trazer algum alento e que a gente possa, a partir daí, ter alguma solução que possa ser encaminhada de maneira a fazer com que os docentes possam retomar suas carreiras acadêmicas. Está muito claro para todos nós, está todo mundo muito claro para a comunidade que não houve, por parte do docente, nenhuma irregularidade, e a partir daí vamos trabalhar, como a gente está tentando trabalhar, várias soluções, várias propostas já foram apresentadas, mas a gente ainda não tem uma solução definitiva, mas vamos trabalhar, e a justiça, eu acho que talvez seja o mecanismo, ou seja, o meio, ou a via mais simples da gente conseguir uma solução que seja uma solução que resolva definitivamente esse imbróglio que para a gente e para os professores é realmente bastante danoso e doloroso, né? O Petrilson, por favor. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Eu só queria aqui registrar, eu voltei da semana passada, eu fui representando a Unicamp no 34º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que foi sediado na cidade da Beira, em Moçambique. Inclusive lá também apresentei um programa que está sendo desenvolvido, que se chama Programa de Formação de Professores de Língua Portuguesa no Ensino Básico de Timor-Leste, que é uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil com a Unicamp, que está sendo assim, muito bem sucedida, tem envolvido uma professora nossa, que está reformulando todo o currículo
terceiro e quarto ciclos da educação básica de Timor-Leste, e tem aí um papel bastante importante da Unicamp nesse processo. Então, queria registrar também que foi bastante interessante participar desse encontro. Eu acho que a gente precisa fazer mais movimentos em prol de parcerias com universidades africanas, né? Fiz vários contatos com pessoas, né, professores, reitores, pró-reitores, diretores de Moçambique, de Angola, Guiné-Bissau, enfim, que eu acho que tem ali um grande potencial para a gente explorar mais convênios com essas universidades. Eles estão muito interessados em estabelecer convênio com universidades brasileiras e particularmente com a Unicamp. Então, eu queria trazer isso como informe, que eu acho que é importante para a gente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Isso, na verdade, é uma coisa que nos deixa muito satisfeito, né, saber da contribuição que a universidade pode dar exatamente nesse aspecto. E é um trabalho que eu me lembro que já vem sendo organizado há algum tempo pela professora do IEL. Ela já tem um trabalho de permanência longa no Timor-Leste, né? Eu me lembro que, com o pró-reitor, eu conversei algumas vezes com essa professora. Então, parabéns ao IEL e parabéns pela participação desse evento. Eu acho que são eventos extremamente importantes e que mostram, né, o significado e a potencialidade que a universidade tem para expandir as suas políticas de internacionalização pensando no Sul-Sul. Então, a gente tem realmente muito a ganhar. A professora Cristiane, por favor. Na verdade, vou passar, só agradecer as boas-vindas e desejar para todos nós aí 2 anos de bons trabalhos. Vão ser 2 anos, eu espero, de trabalhos bastante colaborativos. A gente tem no meio do caminho algumas situações que certamente vão levar muitas discussões, entre elas toda a parte de financiamento da universidade, né? Daqui a pouco a gente está entrando, esse é um processo que está começando, mas daqui a pouco a gente está entrando nesse processo de uma forma mais vigorosa e isso vai realmente exigir a participação e a colaboração de toda a comunidade. Obrigado, Cristiane. O Ângelo. Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho dois informes. O primeiro é, na última sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, foi realizada no Anfiteatro do Hospital das Clínicas, HC, uma mesa redonda com o tema Saúde da População Trans, avanços no Hospital das Clínicas para a promoção da política de atenção à saúde de pessoas trans, travestis, intersexo e não binárias, aprovada pelo hospital em 5 de junho de 2025. O evento reuniu profissionais representantes institucionais engajados na promoção da equidade no cuidado em saúde e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. A mesa contou com a participação dos seguintes convidados: Dr. Hamilton dos Santos Júnior, coordenador do ambulatório de gênero Ambigem; Vivian Boazzi Lopes, responsável técnica pelo Serviço de Atenção à Violência Social SAVES, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da EDH. E também Thales Miriel, enfermeiro trans e residente em treinamento em serviço no Ambigem. Nessa mesa de abertura, representando a DADH, esteve presente a Aparecida do Carmo Miranda Campos, nossa querida Tida. Já a superintendência do HC foi representada pela Bárbara Juarez Amorim, coordenadora de divisão da Coordenadoria de Assistência. O grupo de trabalho em diversidade e humanização, responsável pela elaboração da política, foi representado pela enfermeira Isabela Cristina Nogueira, líder do grupo. O GT foi formado por diversos profissionais de diversas áreas e unidades do HC, com apoio de outras áreas da Unicamp, fortalecendo o caráter interinstitucional e colaborativo da iniciativa. O evento foi um importante espaço de escuta, reflexão e troca de experiências, reafirmando o compromisso institucional com a inclusão, o respeito à diversidade e a garantia dos direitos das pessoas trans, travestis, intersexo e não binária no âmbito da saúde pública. E outra coisa também que eu gostaria de falar é uma pergunta para a CGU e possivelmente para o professor Fernando Sartre, se possível, esclarecer. Os pós-docs tiveram um aumento de R$ 11,00 para R$ 29,00 na alimentação, nos restaurantes da Unicamp.
Foi votado no Consul, é a primeira pergunta deles, ou se veio direto da prefeitura. Por que nós perguntamos isso? Nós da APG e também o pessoal dos pós-docs estamos em reunião, porque a gente tem notado o seguinte: infelizmente, essa empresa terceirizada que está nos atendendo, ela tem problema logístico, a alimentação não é de qualidade esperada pela classe discente. O restaurante, o RU é o pior, porque, na verdade, espera-se muito tempo na fila para depois poder se alimentar, e se alimenta muito rápido. Mas outro problema sério, onde a gente faz a alimentação, que seria aquelas descidas que vão nos servir, essa empresa retirou funcionários. Então, tem 2 pessoas no máximo, e todos os alunos e alunas têm que colocar a mão, colocar o cabelo em cima da comida, não é higiênico, e também embaixo no restaurante, onde eles colocaram as baias para se servir, fica um tumulto tremendo. Então, a gente pede encarecidamente que alguém que tiver poder de decisão, que vá lá no local e veja e coloque para andar, porque a logística está errada. Esse é um pedido de toda a classe de graduação, pós-graduação e pós-doc. Que desse uma olhada nisso, por gentileza. Muito obrigado. Bom, o Juliano daqui a pouco vai estar aqui, porque eu pedi para ele estar na reunião para esclarecer uma dúvida que foi levantada no transporte na reunião da CEP hoje de manhã. Então, talvez ele possa responder isso. Já existem outros registros a respeito da qualidade da alimentação. Acho que a Prefeitura vem acompanhando de mais perto o trabalho da empresa e talvez ele possa dar as informações adicionais, Ângelo. Sobre o aumento de salário, você tem algum comentário a fazer, Fernando? Eu não me lembro disso ter sido passado em alguma instância. Na verdade, todo o sistema que a universidade usa de benefícios, e esses benefícios e subsídios à alimentação, eles são todos eles direcionados aos alunos de graduação. E partindo da premissa que os alunos de pós-graduação, todos eles têm renda. Isso é uma dificuldade, a gente entende perfeitamente que é uma dificuldade que se apresenta, porque essa renda não é tão alta, mas todas as vezes que a gente começa uma discussão nessa direção, e aí essa discussão vale, por exemplo, para vale, transporte, uma série de itens, quando coloca essa expectativa de ter em renda, fica sempre difícil a gente estabelecer as nossas políticas de benefício. Então, a gente vai precisar saber o que aconteceu exatamente. Talvez o próprio Juliano possa dar essa informação, porque toda essa parte da forma como que isso é feito em termos de subsídio, isso vai impactar. Porque, para os alunos de graduação, existe uma resolução, inclusive que ela é renovada todos os anos, para a gente não mexer nos valores, mas para os alunos de pós-graduação não. Então, talvez ele possa te dar a informação do que está acontecendo. Ok? O professor Seabra, por favor. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela palavra, professor Fernando. A título de informação, registrar que o Cotuca realizou no último dia 14 de junho e realizará no próximo dia 3 de julho um evento denominado Elastic, que tem por objetivo apresentar a carreira de TI a alunas, do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. É um evento organizado pelo Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação. Um outro registro é que nos dias 24 e 25 de junho passado agora, nós realizamos um evento denominado Expo Cotuca, que tem por objetivo apresentar os cursos do colégio aos alunos da rede municipal de Campinas, do 9º ano e do ensino a educação de jovens e adultos. Tivemos aproximadamente a presença de 2.500 alunos visitando o colégio nos 2 dias do evento, Foi um evento de bastante sucesso e agradeço a parceria também. Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar o Cotuca por todas essas ações. O Expo Cotuca a gente já conhece como é que funciona, e ele já é uma atividade de sucesso, porque a cada ano a gente só vê aumentar o número de pessoas que participam do evento.
e essa proposta de chamar a atenção das alunas para as carreiras tecnológicas é uma ação que ela vem em direção, inclusive, de ações que a própria PRP tem feito em termos de dar financiamento para a carreira feminina, né, Ana? Então, obrigado pelo informe. A Mariana Costa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo bem. Agradeço pela palavra. Eu tenho duas perguntas. Uma foi trazida até mim, a primeira é uma curiosidade. Se por acaso isso já foi informado em alguma instância, eu peço desculpa pelo desconhecimento, mas eu gostaria de saber quais serão os próximos passos com relação ao relatório que foi apresentado pelo GT Carreira. Ainda não houve comentário nenhum a respeito. E a segunda questão, alguns colegas da carreira MTS, eles pediram para reforçar a necessidade do retorno da Procuradoria sobre a proposta de carreira encaminhada pelo GT das demais carreiras. Já tem algum tempo que está na Procuradoria e ainda não houve retorno, e eles pedem que isso seja feito com uma certa agilidade. Muito obrigada. Você pode fazer algum comentário? Você tem alguma informação sobre tanto sobre o GT Carreira, sobre a carreira MTS que está na Procuradoria? Fernanda, tem alguma posição? Por favor, se você tem algum comentário também. A carreira dos colégios a gente já devolveu, né? Já tivemos reunião, inclusive, com a professora Cristiana Megide, o professor Fernando, para tratar de vários aspectos ali. Já começamos a análise da carreira MA e depois nós vamos avançar para as demais. Professor, por favor, em relação ao GT Carreira mesmo, não das carreiras especiais. Porque eu acho que isso não estava na PG, era só um relatório que foi apresentado pelo grupo de trabalho que foi feito na reitoria anterior. GT de carreira dos funcionários, é não, isso? Em forma GT geral? Carreira docente. GT que a professora Raquel presidiu. Ah, sim. Desculpa, agora que eu entendi. Então isso a gente explica. Esse GT, ele na verdade foi um GT que fez uma série de propostas. Eu não estava entendendo esse GT de carreira qual que era, desculpe. Esse GT na verdade fez várias propostas. Como a gente está falando em carreira MS, todas as propostas que o GT fez, elas são encaminhadas, estão sendo encaminhadas para discussão mais ampla no CRUESP, porque são modificações que envolvem não só a carreira daqui dos nossos professores, mas toda a carreira MS de todas as universidades. Essas discussões já começaram, elas estão avançando, existem algumas propostas que estão sendo avaliadas, e eu quero crer que no transcorrer, em breve, né, eu acho que no transcorrer do segundo semestre, primeiro semestre do próximo ano, a gente deve ter essas propostas concluídas. As propostas, tem várias alternativas que estão sendo trabalhadas, aumento de um nível na carreira MS3 para ter um MS33, a possibilidade de ter um MS54. Existem uma série de alternativas que estão sendo avaliadas. Aqui o grupo fez uma proposta, o grupo da USP também tem uma proposta. Então, o que a gente está vendo é que essa conversa já começou na CRUESP, já envolveu inicialmente os 3 reitores, e a ideia e a proposta é, na verdade, constituir um grupo de trabalho do CRUESP que vai fechar essa proposta para as 3 universidades. Porque a gente não pode esquecer que, obviamente, está todo mundo empenhado em aumentar ou buscar ainda mais a valorização da carreira docente. Obviamente, junto com isso, tem todas as avaliações financeiras, tem uma série de coisas. Então, esse processo ele deve acontecer no transcorrer do segundo semestre, início de 2026, para que a gente tenha uma posição institucional e, a partir daí, possa ser implementado nas 3 universidades. Ok? Desculpa, eu não entendi se que era essa carreira. Expliquei direito. Tá, obrigado. O Francisco. Obrigado pela palavra, professor. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo e agradecer por todo o apoio que a gente teve para ter sido reeleito. E também gostaria de agradecer o professor Seabra, né, que falou lá do projeto Elastic,
que não teria sido realizado sem o apoio da PROEC e também da própria comunidade do Cotuca. E fui procurado recentemente por uma professora que é seletista, uma docente seletista, falando sobre um projeto que foi encaminhado, agora já está como proposta aparentemente, por um grupo de trabalho, chama Programa Permanente Dignidade, e também por uma servidora PAEP, que me veio perguntar, que também é seletista. E eles gostariam de saber que encaminhamento foi dado, se é possível, se está sendo trabalhado e, se for necessário, o que podemos fazer para ajudar. Muito obrigado. Esse é um programa que, na verdade, já veio em vários momentos à baila. Eu vou passar a palavra para o professor Fernando. O professor Fernando tem acompanhado isso mais próximo na PRDU. Obrigado, Francisco, pela questão. Eu ia retomar algumas delas na minha fala depois, quando nós tratarmos da questão financeira da universidade. Tá? Na verdade, a gente apresenta agora em agosto a segunda revisão. O programa Dignidade já houve a proposta, e a depender de onde nós fizermos o corte, isso implica valores muito diferentes. Então, nós não vamos nos comprometer com nenhum programa com recursos importantes sem antes termos a segunda revisão orçamentária, porque todos tenham acompanhado que a evolução das receitas tem realmente deteriorado bastante. Tá? Essa é a resposta. Já existe a proposta, já foi avaliada, inclusive financeiramente, e há vários valores a depender de onde nós façamos o corte. Tá? O professor Fernando está me perguntando se todos conhecem o que é o programa Dignidade, a proposta. Como ele foi pouco divulgado, na verdade, a ideia de grande parte dos nossos servidores que ainda são seletistas, que, na verdade, se aposentando, né, eles, na verdade, passariam a receber pelo valor da Previdência, do INSS, e a depender do valor, é uma diferença muito grande entre o que receberiam pela aposentadoria e o salário atual. Né? Isso faz com que eles não estão sujeitos, e a Cidinha me corrija, Cidinha, por favor, não estão sujeitos à questão dos 75 anos, né? Portanto, eles continuam, permanecem na universidade. Nós temos casos dramáticos no sentido que realmente as pessoas deveriam estar usufruindo, né, do seu descanso depois de muito trabalho, né? Mas pessoas com mais de 80 anos na universidade trabalhando. Né? Então, uma das propostas é exatamente essa, de que a universidade olhasse, aí dentro do programa de dignidade, seria uma indenização a esses servidores, como se fosse um programa programado, né, de demissão programada, né? E com isso eles seriam contemplados e poderiam... Envolve recursos, não são poucos recursos, né, a depender de como a gente queira pegar a idade, depender de como vai remunerar cada ano trabalhado, e, portanto, ele envolve realmente bastante recurso, que pressupõe, então, que a gente tenha essas condições, e não sei se ficou essa dúvida, se todos entenderam, né? Diferente. Também, bem, o seletista não está sujeito aos 75 anos. Né? Também. Esse que não pode mais, né? Mas tem gente que aposentou e continuou trabalhando. Né? Também isso já não é mais possível pela legislação, né, Pio? Então é isso que é a proposta. Tá? Não sei se o Francisco quer acrescentar alguma coisa. Cidinha? Então é isso. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, professor, pela palavra. Eu queria fazer dois questionamentos, talvez até deveria estar na CEP, mas eu sou membro da CAD, então vai na CAD mesmo. Queria perguntar sobre a situação daquele informe que foi dado da administração pela FUNCAMP dos recursos dos projetos FAPESP, se existe um cronograma e entender melhor como que será o calendário de aprovação interna. Né? Imagino que tanto aqui como na FUNCAMP tenha que ser alterado algum tipo de normativa interna para que a FUNCAMP possa passar a administrar esses projetos, até talvez algo da própria FAPESP, entender se já existe uma proposta de minuta de regras, né, de
coisas muito simples, né? Quem é que vai poder pedir o desembolso de recursos, se só o PI principal, se todos os pesquisadores principais, enfim. Entender um pouco a governança desse assunto e um horizonte de prazos aí de implementação. Outra dúvida é sobre esse programa de bolsas de pós-doutorado que está vigente na Unicamp, que a gente aprovou em 23, que a maioria das bolsas foram implementadas ali no começo de 24, e eram bolsas para 2 anos, então elas devem encerrar a vigência no comecinho de 26. E pensando que esse programa de pós-doc, essas bolsas de pós-doc eram para pessoas que obrigatoriamente estavam lecionando, queria saber se existe um plano da reitoria de renovação desse programa, pensando um pouco que as comissões de graduação começam a pensar sobre a carga didática do primeiro semestre, né? Queria saber se existe um plano para renovar esse programa. É isso aí, obrigado. Obrigado, Ricardo. São 2 perguntas complexas. A primeira pergunta, hoje de manhã a professora Ana Fratini fez alguns comentários relacionados a isso. Eu vou fazer o comentário inicial e vou passar a palavra para ela, porque o comentário inicial, a FAPESP junto com a FUNCAMP estão na discussão, participando também a PG, na discussão de como que vai ser esse procedimento. Então, esse é o início. Isso já está acontecendo, e aí eu acho melhor passar para a professora Fratini, que a professora Fratini está acompanhando isso mais de perto. Por favor, Ana. Obrigada, professor Coelho. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Ricardo, pela pergunta, oportunidade de esclarecer, né? Nós estamos em contato permanente com a administração da FAPESP e com a FUNCAMP. Então, nós estamos em processo de construção das normativas e do próprio termo de outorga relativo a essa mudança. E a FUNCAMP fez vários questionamentos, né, de como proceder. Então, a equipe técnica da FUNCAMP está conversando com a equipe técnica da FAPESP para aproximar resolver essas questões técnicas. Então, por conta disso, a gente não fez a divulgação ainda, tá? Mas o cronograma que nós estamos pensando, e nós, FUNCAMP, né, é de começarmos com um piloto em agosto, relativo aos novos grandes projetos. Então, os CEPIDs que foram recém-aprovados são sérios candidatos a entrar nesse piloto. E, provavelmente, então, todos os projetos de grande vulto, né, já entrarão no novo esquema da FUNCAMP. E isso a gente está chamando de piloto, porque certamente ainda sobrarão várias arestas para serem aparadas. E assim que tiver uma avaliação por parte da FUNCAMP de que as coisas estejam mais estáveis, a gente entra com a segunda parte do cronograma. Então, o ponto inicial é agosto, com esse piloto, e depois vai depender do que acontecer durante esse piloto, mas a ideia é deixar para o coordenador a opção de migrar, para quem tem saldo, digamos assim, para quem tem projetos vigentes com a FAPESP e que tem saldos mais elevados, vamos deixar a opção para o coordenador de migrar ou não migrar. Quem tiver com saldo pequeno, não vale a pena fazer toda essa modificação, né? É um movimento bastante grande, para um saldo pequeno não vale a pena. Então, é isso que a gente está pensando, mas a gente está construindo e está contando com a doutora Fernanda na PG, com olhos bastante atentos no termo de outorga, né? Do jeito que ele nos foi proposto inicialmente, ele não está adequado, então nós estamos trabalhando aí em conjunto para resolver esses problemas. E a FAPESP deve soltar um comunicado nos próximos 10 dias a respeito dessa alternativa que vem com toda a força, né, ao encontro do anseio dos pesquisadores que já estavam cansados de ter seu CPF aí exposto. Então, é essa a ideia. A FAPESP está muito aberta a todo tipo de conversa e a gente está tentando também escutar os problemas que podem acontecer da nossa parte. Então, eu já detectei uma série de coisas internas, de problemas que podem acontecer, já passei para a FUNCAMP, e a FUNCAMP está trabalhando direto com a FAPESP. Então,
uma vez que vocês detectem algum problema, alguma coisa pontual nas áreas de vocês, eu peço que tragam até mim e a gente faz essa intermediação. Tá? Obrigada. Posso fazer uma complementação? É uma dúvida mais de diretor agora. Eu imagino que vai ter uma taxa de administração, um overhead aí que a FAPESP deve pagar para a FUNCAMP. Isso não vai sair do RTI, né? Tá. A FAPESP já se comprometer. Então tudo bem. A discussão, vai ser um valor adicional. A discussão já foi colocada com a FAPESP. Então cobrem o que quiserem. Não. Não, eu estou dando ideia. A discussão já foi feita com a FAPESP e já está realmente no encaminhamento de que vai haver um adicional nos projetos para pagar as taxas de serviço da FUNCAMP. Então, isso é uma coisa... Na verdade, como falou a professora Ana, já está num processo de construção, porque a gente está na frente de uma realidade que é completamente diferente, e eu acho que a gente talvez consiga caminhar para aquela realidade. Hoje de manhã, isso foi também perguntado pelo Daniel, na reunião da CEP, para caminhar para uma situação que é mais ou menos aquela situação que a gente vê com os americanos. Quer dizer, você recebe dinheiro, você, como pesquisador, trata do aspecto acadêmico e o processo administrativo da universidade trata do dinheiro. Então, talvez a gente consiga caminhar para alguma coisa nesse modelo. Mas isso está sendo ainda construído e a professora fica à disposição para responder perguntas e levar dúvidas e sugestões, porque é exatamente esse momento para fazer isso, porque o processo está em construção. A tua segunda dúvida é a respeito do programa de pós-doc. Duas coisas, Ricardo, que eu vou fazer um comentário que eu acho que é um comentário que é oportuno no momento. Bom, primeiro, assim, o programa de pós-doc ele foi criado no momento em que a universidade estava no processo de distribuição de vagas. Então, a gente, na verdade, teve que paralisar todo o processo por conta de ter cargos, tudo aquilo que a gente conseguiu avançar na Assembleia Legislativa. E, a partir do momento que esses cargos foram dados, em princípio, essas situações poderiam ou deveriam estar sendo atendidas paulatinamente. Tem uma coisa que eu acho que é assim, a universidade lançou um programa, e a gente está começando a trabalhar nessa direção, lançou um programa que era bastante importante, que certamente deu uma contribuição muito grande para as unidades e também para as pessoas, porque isso ajuda também aos nossos pós-docs a participarem de processos de aprendizado de aula, aquelas coisas todas, então isso é muito importante. Mas a gente tem que ficar atento assim, a universidade, de maneira geral, lança os programas e não faz acompanhamento, nem avalia resultado. Então, hoje, eu acho que a continuidade do programa, no nosso entender, tem duas alternativas. Certamente, se a gente vai continuar o programa, ele não deve ter o mesmo tamanho. Por que não? Porque a gente, na verdade, em princípio, já atendeu ou já conseguiu atender com a distribuição de novas vagas docentes aquele vácuo que aconteceu por conta a gente não tinha administração, não tinha a disposição dos cargos. O segundo ponto é avaliar como é que isso impactou dentro de cada unidade e, a partir do momento que fizer um diagnóstico desse impacto, benefícios, malefícios, a forma como que o programa foi encaminhado, aí redesenhar alguma coisa que possa atender, digamos, as lacunas que vão ficar em aberto. Mas eu não vejo, eu acho que a equipe também não vê, que a gente realmente repita um programa na mesma intensidade, exatamente porque a gente, em princípio, parcialmente atendeu uma dificuldade que a gente tinha com esse programa, é o que eu teria a falar nesse momento. Mas eu acho que a gente vai precisar, sim, fazer uma avaliação e, a partir da avaliação, ver de qual é o tamanho que a gente mantém o programa, se mantiver, qual é o tamanho dele. Tá bom? Vocês querem fazer alguém da equipe quer fazer algum comentário adicional? Bom, aí o Pio, por favor, Pio. Boa tarde, Fernando Coelho, para reitores, funcionários que estão dando apoio à reunião. E eu queria iniciar que no dia 25 de junho houve a reunião aqui na Unicamp da Comissão Técnica do CRUESP com o Fórum das 6. Na discussão, a gente avaliou primeiramente o ICMS de maio e que de fato houve uma perda de 800 milhões sobre a previsão da Secretaria da Fazenda. Nós
antes da reunião, tivemos na Comissão de Orçamento e Finanças da Alesp, onde o secretário da Fazenda do Estado tentou explicar por que não estava atingindo o valor necessário para atingir os 181,8 bilhões. E pelo que a gente avaliou das respostas do secretário durante a reunião da comissão, que durou 3 horas, é de que as desonerações de CMS que foram efetuadas, as tentativas de desonerações que foram feitas pelo Estado não surtiram efeito, né? Uma porque o governador andou recuando de algumas, setor do amendoim, do agro, medicamentos. Então houve uma série de recuos por parte do governo, por pressão de bares e restaurantes, né, que também não conseguiram onerar novamente tudo que desejavam, e houve essa perda de receita, que o governador chegou a declarar 20 bilhões, mas a secretaria 10 bilhões, mas no final a gente ainda não tem efetivamente o que aconteceu, porque ele não abriu na reunião. Foi questionado pelos deputados, tanto da oposição quanto da base, para que ele pudesse abrir e mostrar onde é que não estava recuperando a arrecadação. Ele não abriu e ficou essa pendência no ar, porque inclusive no Estado foi contingenciado 1/12 das secretarias. E a própria base do governo estava pressionando o secretário para desbloquear o dinheiro, porque eles precisam gastar. É um ano véspera de eleição. Então tem interesse da base de ter recurso para mostrar resultado. Então ficou essa questão no ar de como ele resolveria essa questão. No final ele admitiu que não estava arrecadando mesmo o que estava previsto e também não disse quando que desbloquearia o dinheiro. Então, na parte da Comissão Técnica do CRUESP e do Fórum das 6, o que saiu de consenso foi uma criação de uma comissão para discutir a reforma tributária, para começar a fazer uma campanha em função da extinção do ICMS em 2033 e pôr alguma coisa no lugar. A posição do Fórum das 6 é 8,64 da receita tributária líquida igual à FAPESP, né? O CRUESP tem uma proposta também, ainda não bastante difundida pelo próprio CRUESP, né, mas que existe essa proposta. Eu cheguei a estar numa apresentação lá no Instituto Avançado da USP, onde o Pascoal, que era reitor da Unesp, apresentou a proposta, só que não conseguiram, naquele mandato, tanto o Pascoal quanto o Tom Zé, e agora o Carlotti está saindo da USP, né, não conseguiram essa negociação com o governador. É um vácuo que nós estamos vivendo hoje, é uma questão que tem que ser resolvida nesse mandato dos próximos 4 anos. É uma preocupação nossa do Fórum das 6, por isso foi acordada essa comissão de estar discutindo isso e tentativa de unidade na construção de uma proposta que a gente possa manter o financiamento da universidade e avançar. Em relação à pauta específica do sindicato, nós protocolamos essa semana, está agendada uma reunião com a reitoria no dia 7 do 7, nós temos uma assembleia amanhã lá no sede do sindicato, para discutir. Na pauta tem os 10 mil de abono, né, tem a questão dos reajustes, tanto do VA, do VR, dos benefícios do auxílio saúde, uma série de outros itens, de PCDs, vários itens, isonomia com a USP na carreira, uma série de questões, fim dos tetos no nível fundamental e no nível médio, né, fim da terceirização, que eu sugeriria, inclusive, que a terceirização, como acabou de dizer aqui, a universidade perde a qualidade do serviço, além de gerar subemprego, né, porque essas empresas estão pagando R$ 1.770, R$ 1.800 para esses trabalhadores que estão aí, nas terceirizadas. Então, é geração de subemprego, né? Então, é uma questão importante de estar colocando. E também a questão dos não modulados. Essa questão que o Sartre esclareceu, daqueles que têm aposentadoria antes de 2019 e que mudaram de regime, se a reitoria resolver
voltar eles CLTs, eles vão estar nessa situação. Então, não são só esses que são atualmente, mas se decidirem retornar para a CLT, que não é a nossa posição é que eles têm direito a ser continuais Unicamp, né? Essa é a posição que o sindicato tem, que eles têm que aposentar e ter todos os benefícios que estavam colocados lá na decisão do Conselho Universitário em 2013. E foi constituída essa comissão de 10 pessoas, que daqui está eu e o Matheus na comissão, Pedretti também, que é do Consul, né, e mais 7 companheiros, Cláudio também, que hoje de manhã, inclusive, falou sobre essa questão. Essa é uma questão. Hoje mesmo eu fui questionado, porque o sindicato ganhou em terceira instância aquele corte de 30% da GR de 2018 e 2019, feito pelo CLT. Nós ganhamos em terceira instância já. Se essas pessoas voltarem a ser CLT, elas passam a ter direito também. Tem alguns casos que estão nessas questão dos mudança de regime, que eram CLTs e que mudaram para a Unicamp. No caso, o sindicato perdeu a ação dos estatutários, que os docentes são estatutários, também ficaram com essa perda. Na pauta do sindicato e da Unicamp tem a extensão para todos, baseado nessa ação do sindicato, que ganhou para o CLT, são cerca de 500 trabalhadores CLT que estão nessa ação do sindicato. Então, acho que é uma questão importante a ser tratado nessa negociação do dia 7, além da antecipação do 13º para agosto. Ok? Obrigado. Desculpa passar. Não tem problema. Desculpa passar o tempo aí, pessoal que assistiu o jogo. O pessoal que assistiu o jogo. O jogo é às 4 ou é às 5? Ah, então já começou, já tem 15 minutos de jogo já. A gente tem, já está terminando. Bom, tem várias coisas aí que a gente concorda. Uma delas, certamente, Plínio, é a forma de financiamento da universidade. Essa é uma questão que eu tenho certeza absoluta que vai mobilizar todos nós. E aí tem realmente que ver qual seria a melhor forma de fazer isso. Eu acredito que eu já escutei também uma coisa que a própria Cruest falou, que era exatamente fazer uma percentagem, essa percentagem em cima do conjunto de arrecadação do Estado, mas tudo tem que ser negociado. E, bom, no dia 7 a gente faz as outras conversas. Antes de passar para a coisa, a professora Elaine pediu também a palavra. Boa tarde a todos. Prometo ser rapidinho por causa do jogo. É só para a gente notificar que no sábado agora houve um movimento feito pela área da saúde, onde nós realizamos o atendimento de 307 pacientes já com diagnóstico de câncer. Inicialmente, a diretoria, o Departamento Regional de Saúde, o qual detinha essas listas, nos enviaram 270 nomes, mas vieram mais pacientes principalmente com patologias urológicas, neoplasia de próstata foi o principal, e também com diagnóstico já com a necessidade de quimioterapia, que estavam sem acompanhamento. Foram mais de 150 pacientes já com indicação de quimioterapia e não tinham onde serem atendidos. Então, nós fizemos esse movimento. É um movimento que também starta a necessidade, além do mutirão de atendimento, o mutirão de exames laboratoriais, de exames de ressonância, que todos vão ser feitos ainda essa semana, porque eram exames antigos, exames de sangue também eram exames antigos, e muitos pacientes já estavam nessa lista há mais de 6 meses, 1 ano. Lembrando que a lei preconiza que não pode passar mais do que 60 dias. Então, nós conseguimos atender todos esses pacientes e agora, pode ser que alguém pergunte, mas como que a gente vai fazer o pagamento disso tudo? Hoje a gente tem o pagamento por produtividade, junto com o governo do Estado de São Paulo. Eles têm realmente tido um contato conosco próximo e se incumbiram de o que for necessário, eles vão estar ressarcindo de acordo com a realização desses exames. Mas eu acho que o mais importante é centralizar na angústia que essas famílias estavam,
né, muitas com mais, né, de 6 meses, aguardando com diagnóstico de câncer e sem ter nenhum tipo de tratamento. Então, isso mostra o nosso papel dentro da sociedade, é um papel muito importante de assistência, e esses pacientes não tinham para onde correr, né? E agora nós estamos junto à DRS, também promovendo outros mutirões que eventualmente se façam necessários. Esses dois eram os 2 maiores gargalos. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Parabenizar a equipe do Hospital Universitário por essa dedicação, e realmente mostra o nosso comprometimento, né, com o SUS e com a causa pública, né. Antes de eu passar a palavra aos 2 colegas que estão na mesa junto comigo, eu pedi ao Juliano, que acabou de chegar, que falasse um pouquinho. Hoje de manhã teve uma indagação feita pelo Cláudio Servato sobre transporte, e agora uma indagação feita pelo Ângelo sobre a qualidade da alimentação. Aí peço a você que dê os esclarecimentos, por favor. Boa tarde, professor Fernando, os demais colegas da CAD. Eu vou pedir um favor também, professor Fernando. A equipe técnica da Unitrans preparou uma resposta técnica, eu encaminhei ao senhor. Se o senhor puder também depois encaminhar ao Cláudio, né, que eu acho que isso pode colaborar bastante para elucidar como funciona o sistema de tratamento da Unicamp. Eu não vou ler a resposta, que é bem técnica, mas eu vou falar rapidamente sobre esse horário, principalmente, que é das 17h30, é o horário da saída da universidade, onde nós temos cerca de quase 40 linhas saindo ao mesmo tempo, que transportamos quase 2.000 pessoas, né, às 17h30. Então é um horário bem concorrido. Ele concorre também com diversos outros atores, que eu não sei se todos têm conhecimento, mas a universidade também virou rota de passagem, né, por vários motivos aqui da nossa circunvizinhança. E isso tende a piorar depois também com o empreendimento Alphaville ao nosso lado, que certamente vai impactar ainda mais no nosso já debilitado trânsito dentro da universidade, congestionado. Então, são dificuldades que nós encontramos, né, de maneira geral do trânsito, não só dentro do campus ou Barão Geraldo, mas no município de Campinas em si também, principalmente nesse horário de saída entre 17h30 às 18h30, que é o horário de pico, onde todo mundo sai do seu trabalho, pega filhos na escola, passa em supermercado, farmácia, é a vida cotidiana de todos nós. Mas a Unitrans vem trabalhando incessantemente para mitigar, né, essa demora na saída. Nós já implantamos uma nova saída, né, com 3 percursos diferentes, para realmente não ficar um comboio muito longo, né, ter um comboio mais reduzido, para diminuir o impacto na saída. E também com o advento do ponto eletrônico, que a própria pergunta do Cláudio ela responde por si só, né, que isso também aumentou a densidade de pessoas saindo ao mesmo tempo, e isso vai impactar naturalmente no trânsito em si. Mas são ações que a Unitrans já providenciou, né, para mitigar essa lentidão, mas tem aspectos que não competem só à universidade, mas de forma geral aonde nós estamos inseridos na sociedade. Mas eu tenho uma resposta técnica, peço que o senhor possa caminhar para ele, que eu acho que vai ajudar bem. E reforço aqui que a nossa equipe técnica, os nossos fiscais estão à disposição da comunidade. Qualquer reclamação, encaminhe para nós, para que possamos dar respostas, né, para solucionar o problema o quanto antes para a nossa comunidade. As demandas de reclamações diminuíram significativamente. Hoje, praticamente, nós não temos um índice elevado de reclamações diante das ações já tomadas após a implantação do sistema. Quanto à questão da alimentação, vou pegar aqui e fazer um parênteses muito rápido, se me permite, Ângelo. Nós tivemos uma empresa inicialmente, né, que permaneceu aqui conosco durante 30 meses, preciso falar o nome da empresa. Após o fim do contrato, nós fizemos um contrato emergencial durante 1 ano, até porque naquela ocasião o processo licitatório foi parado, né, através de uma ação do Tribunal de Contas. Ajustamos
essa licitação já diante das recomendações colocadas pelo Tribunal de Contas para nós, e ocorrerá uma nova licitação, se eu não me engano, amanhã, né, Nina? Amanhã. Por enquanto, todos os questionamentos que foram apontados foram respondidos, tanto pela Prefeitura como pela DGA, e esperamos que corra na maior tranquilidade possível, né, dentro desse certame. Na questão da qualidade, nós temos uma empresa que é do ramo, que é chamada Sapori. Ela demonstra capacidade técnica e competência, né, para atender a nossa comunidade, e as nossas fiscais sempre atuantes no nosso dia a dia. Solicitamos mais uma vez, qualquer reclamação, qualquer incidente, procure diretamente as nossas nutricionistas naquele momento, para que elas possam tomar uma ação imediata e corrigir qualquer problema. Porque o posterior fica muito difícil depois de apurar a causa, de apurar as consequências e tomar uma ação. Então eu reforço aqui, nós temos canais de comunicação pelo WhatsApp, nutricionistas presentes em todos os restaurantes, em todo momento, tanto aqui em Campinas como também em Limeira. Então, a minha sugestão e solicitação à nossa comunidade: ocorreu algum incidente, procure nossas nutricionistas, que serão atendidos imediatamente, e nós teremos condições de atuar de qualquer irregularidade ou qualquer incidente que estiver ocorrendo. Mas nós temos um processo de fiscalização muito complexo e também que serve como modelo para outras áreas dentro da Prefeitura. E as nossas nutricionistas trabalham de forma muito competente, né, para entregar um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Obrigado. Você tem mais alguma coisa? O Ângelo tem mais alguma coisa para te perguntar? Prefeito Juliano, eu vou ficar de costa para poder falar aqui. Na verdade, prefeito, o que está acontecendo é o seguinte: por 2 vezes, nessa semana e a semana passada, no RS foi servido, como é que a gente fala? Plástico, para a gente almoçar, né? Prato de plástico, por algum motivo que a gente não sabe, mas nós estamos desperdiçando, né? Jogando muito plástico que a gente não precisaria. Segundo problema, prefeito, a gente pediria a sua ajuda para dar uma olhada realmente lá no RU, principalmente. Eu, particularmente, tenho falado com as representantes designadas pela Unicamp. Eles falaram que eles não têm poder de ação. O que eles falaram? Entra no FalePref e reclame no FalePref. Então, foi a resposta que elas me deram, e eles também. Então, fica uma situação delicada, porque eles não conseguem tomar uma atitude. Agora, infelizmente, a qualidade, eu estou falando aqui não como Ângelo, mas como representante da classe discente, que essas pessoas têm reclamado muito comigo, pedindo para vir falar aqui. Hoje, por exemplo, foi servido bife. Esse bife ele tinha um pouquinho de carne, o resto era sebo e nervo. Então, o que a gente gostaria, prefeito, é que alguém fosse lá e tomasse essa atitude. A logística do RU está complicada, realmente. Então, seria importante que vocês dessem uma olhada lá, pessoalmente. Mas o que, de fato, as representantes da Unicamp lá dentro têm falado não adianta reclamar. Eu já tirei foto, eles tiraram foto, mostraram. Tudo boa vontade, mas eles falaram, você tem que reclamar na prefeitura. Foi a única coisa que a gente conseguiu. Por isso que a gente pede encarecidamente uma ajuda. Eu sei do seu trabalho, todos nós, alunos, sabemos do seu trabalho, que é excelente, mas a gente precisa de uma ajuda nisso. Quem sabe com a troca ou uma nova renegociação com a Sapori, ela tem um excelente nome. Isso a gente não tem dúvida. Eu mesmo me alimentei durante 30 anos pela Sapori em multinacionais. Porém, aqui na Unicamp, ela não está respondendo ao nome e à qualidade que ela sempre ofereceu. Obrigado e desculpe a demora aqui. Ok. Quanto à questão da formalização, talvez seja, eu não sei o caso, eu vou procurar saber, te dou um retorno depois, Ângelo, mas é importante sempre formalizar todas as queixas. Talvez, eu não sei qual que é o caminho, mas é isso. É importante formalizar para a gente ter documentos para poder também subsidiar as nossas apuração depois das nossas diligências. Quanto ao prato de plástico, eu também não sabia, porque nós entregamos um enxoval completo para a empresa. Nós tínhamos feito, no início da gestão, um investimento grande, né, nesse enxoval. O enxoval
bandejas de plástico, pratos de vidro, né, no RS e no RA. Então nós entregamos o que todo completo para soluções, depois para a Sapori também. Não é para ter pratos de plástico, mas eu vou apurar, depois eu te dou um retorno. E quanto à qualidade também eu vou procurar saber, nós temos uma avaliação diária que é encaminhada à empresa, né, se houve algum incidente e o que a gente pode fazer para melhorar a entrega do nosso serviço. Pode contar conosco. Obrigado, Juliano. Então eu vou passar a palavra agora para o professor Fernando Sarti, que tem alguns comentários a respeito de orçamento, e na sequência a professora Silvia. Boa tarde a todas e todos novamente. Eu vou começar fazendo uma avaliação aqui da evolução da receita. O Pio já fez a referência, né, Pio? Só para recordar, gente. A previsão inicial do governo era de uma arrecadação de 182 bilhões. Eu vou arredondar para facilitar. O comportamento das receitas até agora, de janeiro a junho, não apontam nessa direção. Para que houvesse essa arrecadação de 182 bilhões, seria necessário um crescimento de 10,5%. O crescimento está rodando abaixo de 8,5%. Isso significa que, se nós mantivermos essa tendência para o segundo semestre, essa arrecadação não deve passar de 177 bilhões. 5 bilhões a menos significa para a Unicamp, como o Petrilson não me deixa mentir, 5 vezes, né, o 22 milhões, que é o nosso 2,1958, significam 110 bilhões a menos. Vamos lembrar que na PDO nós já colocamos, né, inicialmente, entre a receita e a despesa, um déficit de 450. Com esses 100 milhões já iríamos para um déficit previsto que poderá, na segunda revisão orçamentária agora de agosto, para algo em torno de 550. Né. Mas não é só isso. Nós temos outras preocupações que eu trato já. Tá? Olhando já para os últimos 2 meses, o Pio fez referência, as arrecadações ficaram 800 milhões menores nos últimos 2, e no mês de maio ainda não fechou para nós, mas fiscalmente ainda não, os dados ainda devem, está 1 bilhão abaixo da previsão de 14 bilhões 780. De junho. Nós estamos em julho, mas a arrecadação não está fechada de junho. Né? Então, nada indica, por enquanto, uma melhoria. O Pio fez referência, nós trouxemos aqui para conversar um auditor fiscal que tem 34 anos, vários colegas aqui participaram, o Ricardo, inclusive um deles que estava ali na reunião, né? Você estava também, né? Milena também estava, e ele trouxe alguma dessas informações que o Pio já adiantou. Né? Na verdade, o porquê, uma das principais razões para essa diferença de arrecadação prevista e que até agora se efetivou, tem a ver com a desoneração. Para ficar mais claro, né, são isenções que o governo dá, e ele tinha se comprometido a reduzir essas isenções, um pouco essa discussão que está hoje nos jornais aí com o ministro Haddad, dos gastos tributários. Gasto tributário é exatamente a mesma coisa, é isenção tributária. Né. E ele tinha se proposto a reduzir isso. Imaginamos nós que isso é que explica o fato de não estar hoje atingindo aí esse patamar dos 182, porque ele não conseguiu onerar novamente, não conseguiu aumentar por conta das pressões políticas. E tudo que na reunião, Milena e Ricardo me corrijam, que o De Angelis, né, o Ângelo De Angelis colocou, é o fato de que ainda vai piorar. 2026, o próprio governo já anunciou que vai ampliar as desonerações. É um ano político, ele vai tentar se contrapor ao governo federal, que tem buscado aumento de arrecadação, portanto, com aumento de impostos, e certamente vai ver. Então, 2025 e 2026 não serão anos positivos do ponto de vista da arrecadação, vamos ver depois de 2027. Então, para melhorar ainda vai ter que piorar um pouquinho. O que vem de boa notícia nisso, ele nos confirmou algo que nós já tínhamos também conversado com o doutor Orair, que veio aqui, que é um especialista na reforma tributária, tem assessorado a reforma tributária, é de que a reforma tributária sim favorece São Paulo. Né? Favorece, sobretudo, pelo fato de que, como vocês sabem, não é a questão de juntar o imposto, o ICMS, o ISS, é basicamente onde se arrecada. Se você arrecada onde se produz ou onde se consome. E a grande mudança é exatamente no consumo, não vai ser mais na produção, o que vai evitar fortemente a guerra fiscal.
Eu estava até brincando outro dia numa reunião, o professor Coelho estava comigo, com o pessoal da saúde, que eu pedi para não atender mais o pessoal, brincadeira, hein, gente, está gravado, para não atender mais o pessoal de Extrema, que é aqui na divisa de Minas com São Paulo, onde, na verdade, os caminhões saem aqui de São Paulo, carimbam lá, como se tivesse sido produzido em Minas, e a arrecadação fica menor, percentualzinho pequenininho, mas fica para Minas, que não produziu nada, e São Paulo perde integralmente a arrecadação. Essa guerra fiscal vai terminar, a hora que você fizer a reforma tributária. Os gastos que o Ângelo passou, e a gente já conhecia também, você pega só com a questão do porto em Santa Catarina em relação a São Paulo, se perde 20 bilhões em arrecadação. Tudo isso é a previsão de médio e longo prazo. Como nós continuaremos sendo financiados por esses recursos tributários, né, Pio? Você vai chamar IBS, como é que vai ser, e a transição? A verdade é que no médio e longo prazo, a depender de como a gente consiga negociar esse percentual, que é essa sugestão aí, que é o Fórum das 6 traz, de 8,64 para a receita tributária líquida, nós teríamos assegurado o nosso financiamento. Isso no médio e longo prazo. Mas o curto prazo exige um pouco de cautela, porque realmente teremos aí uma queda em termos de arrecadação. Tá? Traria outras questões aqui que eu acho que são importantes. Na verdade, ainda o próprio De Angeli não conseguiu explicar uma questão importante, né, Pio? O porquê que os preços administrados, que a gente chama, preços administrados são 3 arrecadações, que é em cima da energia elétrica, combustível e telecomunicações. Por que ele está tão baixo? Isso é uma coisa que a Receita ainda não tem nos contado, né, a Secretaria de Fazenda, porque, só para ter uma ideia, enquanto a arrecadação em geral está crescendo 8,5%, eles estão crescendo abaixo de 2%. E era a nossa grande expectativa, que era exatamente a hora que se voltou a tributar a gasolina, o diesel, não houve nenhuma redução em termos de telecomunicações e nem da energia elétrica, que a arrecadação aí permanecesse. Tá? Bom, feito isso, lógico que nós temos outras questões importantes que nos preocupam, isso nós vamos aprofundar muito mais na segunda revisão orçamentária, mas que também, de alguma maneira, pressionam, né, o nosso orçamento para 2025 e também 2026. Né? Algumas delas já foram tratadas aqui, tem a questão do próprio, dos funcionários, aí, dos 435, é isso, né, Pio, que permaneceram, vão voltar ao regime CLTista. Isso implica, necessariamente, para que não se perca direitos, que nós, universidade, vamos ter que pagar o fundo de garantia que não foi recolhido esse período, que é 2013 até agora. Isso é 13, né, Pio? Temos que pagar também a diferença entre a arrecadação. Esses funcionários contribuíram como se fosse se aposentar pelo Estado. É um valor em cima do salário maior do que deveriam ter pago, que era o do INSS, da Previdência. Essa diferença é significativa, isso tudo está sendo estudado pela DGRH, pela IPLAN, para que isso seja devidamente. Então, nós temos algumas pressões importantes, não ficaria só aí, vamos lembrar que nós temos a questão da ORV, nós temos a questão, agora mesmo você trouxe a notícia aí em terceira instância, do corte dos 30% da GR, isso tudo são, eu diria, esqueletos, no sentido que tem que ser pensados, porque trazem certamente uma preocupação em termos de receita e ou de despesa. Tá? Eu queria só também aproveitar, Coelho, se me permite, responder. Ângela, eu não sei se eu entendi bem, você estava se referindo a pagar R$ 29,00 aos pós-docs, né? Porque o nosso aluno de pós-graduação, mestrado e doutorado, como bem me informou a professora Cláudia, pagam os R$ 3,00, que é o mesmo que o aluno nosso de graduação, tá? Para não ficar essa confusão. Aliás, isso está na portaria da prefeitura, né? A 4/2025. Não é isso? Cadê o prefeito? Está ali. Então, eu acho que só para esclarecer. A segunda, Ricardo, vamos lembrar, o Coelho já falou aqui, na verdade, quando a gente lançou aquele programa de pós-doc, nós tínhamos 2 intenções. Né? A primeira, evidentemente, era amenizar um pouco a situação das unidades, porque nós não estávamos, naquele momento, em condições de distribuirmos mais cargos, porque estávamos tratando isso dentro da Alesp na regularização. E as unidades, algumas por questão da aposentadoria, de exonerações, estavam muito pressionadas. A ideia do pós-doc foi que esse pós-doc pudesse assumir também essas atividades, né, de docência e, ao mesmo tempo, se prepararem, porque não só estavam envolvidos aqui nas pesquisas da universidade, como seriam, provavelmente,
candidatos aos nossos concursos posteriores, o que também veio casado com a ideia da internacionalização de alguns docentes que queriam aproveitar esse momento, que estavam impedidos pelo fato das unidades estarem no limite, né, na utilização, né, da carga docente, e, portanto, não podiam ir. Então, isso também permitiu, e várias dessas unidades aproveitaram esse momento com a utilização. Foram 120 bolsas, se não me engano, me corrija aí, a Milena sabe esses números mais de cor aí. E os 120 milhões, que é alguma coisa em torno de 23 milhões, né? 120 bolsas, 23 milhões. É um programa absolutamente importante, sério, eu acho que o Coelho tem toda a razão, nós temos que avaliar se grande parte desses docentes ou futuros docentes estão, inclusive, prestando os concursos aqui, os que já terminaram, quer dizer, qual foi a evolução das pesquisas. Eu acho que a universidade tem que aprender a realizar esses programas que eu acho que são fundamentais, mas também avaliá-los, para saber onde, inclusive, podem ser melhorados, corrigidos, né? Então, não é, nesse momento, intenção, eu já falei isso na reunião com os diretores, com um grupo de diretores representando por área, de que nós temos mais de 250 processos em andamento de contratação docente na universidade, alguns nem iniciados, alguns no meio, quer dizer, vamos aguardar um pouco isso, vamos esperar essa avaliação da segunda revisão orçamentária para pensarmos em programas dessa monta, porque são recursos consideráveis, tá? Eu acho que é importante, entendo a importância do... Inclusive, os diretores estão também vieram com a proposta se nós íamos retomar ou não a reposição automática a partir das aposentadorias. Pedimos a mesma, estamos estudando, avaliando esses dados por unidade, inclusive, para ver onde haveria os gargalos maiores, mas também em cima dessa restrição, pensar isso em cima dessa restrição orçamentária. Só para fechar, foi bastante divulgado aí na página da universidade a questão do ranking, o último que saiu. Os dois rankings principais, todo mundo já tem conhecimento disso, que é o QS e o THE. O que saiu agora foi o QS. Cada um deles divulgam três rankings diferentes, né? O QS agora é o QS mundial, né? O World. E depois eles têm também o Impact, né? Que é só para tratar a questão mais da sustentabilidade, e tem o terceiro, que é o regional, né? Que é o específico aqui para a América Latina. No mundial, a Unicamp ficou praticamente estável. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha, ficou na mesma posição. Uma posição abaixo do ano anterior, de 232, nós caímos para 233, mas dado o fato de que houve, só para vocês terem uma ideia, um aumento de participantes de 5.600 universidades para 8.500 universidades, né? Então você teve um crescimento aí. A pergunta é por que as universidades participam desses rankings, né? Essa é uma questão, mas eu acho que a gente teria que ter um debate um pouco mais profundo, né? Mas são 3.000 universidades a mais participando. Para algumas, o ranking representa, inclusive, recursos, né? A atração de alunos no mundo inteiro. Então, e pesado, alguns países têm investido muito nisso. O caso específico da China, né? Para quem teve contato agora com as universidades chinesas aqui, todas elas fizeram referência à Unicamp, porque sabiam exatamente o ranking da Unicamp. Eu acho que sabiam mais do que a gente. E em cima desse ranking, eu chamaria atenção para, eu acho que ficamos em segundo no Brasil, não preciso falar quem foi a primeira, mas eu acho interessante são os indicadores, né? O que nós mais avançamos foi em reputação acadêmica, isso é muito importante, né? O segundo, que também foi importante, foi a sustentabilidade, e o terceiro, a reputação empresarial, e o quarto indicador foi a rede internacional de pesquisa. Então, eu sei que a questão dos rankings é bastante polêmica, né, mas eu diria que não temos a oportunidade ou a possibilidade, a opção de não participar, né? Agora, com qual intensidade nós tenhamos ou devemos participar é outra. Eu acho que isso abre sempre um bom debate. Eu só gostaria de ressaltar que nós temos 2 pessoas envolvidas no ranking da universidade, graças à colaboração de todas as unidades de ensino que tem realmente, não só as unidades de ensino, também os órgãos, né, sobretudo aqui na questão de sustentabilidade, transferindo informações. Muitas das informações não somos nós que fornecemos, são os próprios
os próprios rankings que utilizam ainda as bases internacionais, né? Mas enquanto a Unicamp tem um grupo restrito trabalhando, dou o exemplo aí de novo da nossa co-irmã USP, ela tem só sobre os rankings 20 pessoas dedicadas. Faz uma diferença na hora que você tem que levantar os indicadores, o tratamento. Então, essa é uma decisão que um dia nós precisamos sentar e ver se é suficiente o que nós temos, porque não é só uma questão do que a gente produz. Eu tenho certeza que a Unicamp produz com qualidade e eficiência. É questão de como a gente informa isso, de como a gente divulga, né? Sempre é possível. E desculpa, todo mundo sabe disso, posso falar, está sendo gravado. Isso virou um grande negócio, né? Toda vez que você tem a divulgação de um ranking, nós recebemos vários e-mails propondo, se não querem consultoria, as próprias empresas que divulgam o ranking oferecendo. Quer dizer, nada contra, isso faz parte do jogo, né? Mas, obviamente, que você poder contar com essas consultorias, com esses aportes, né, isso ajudaria em muito a evolução dentro do ranking, se for esse o entendimento da universidade. Professor Coelho, era isso basicamente que eu gostaria de informar. Obrigado, professor. Fernando, vou passar então a palavra à professora Silvia, da PROEC. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de informar para vocês que a PROEC continua aqui os seus trabalhos, fazendo várias reuniões, visando sempre a transversalidade dos contatos, das parcerias entre órgãos, unidades, enfim, da nossa universidade, para além da comunidade externa também. Queria convidá-los para que acompanhem os próximos fóruns permanentes, que a gente está já divulgando a partir de agora e que acontecem no mês de agosto. Queria também contar para todos que estamos reeditando um edital de chamamento para a publicação de obras, né, de livros, junto com a nossa editora da universidade, um projeto que foi iniciado na última gestão e que a gente está dando continuidade, e que vai ser agora divulgado a partir de julho, obtendo inscrições até o final de dezembro para pessoas que queiram publicar seus materiais voltados para a extensão. Então, eu gostaria de pedir muito que vocês pudessem divulgar para as comunidades de cada unidade essa oportunidade para que a gente possa manter esse projeto crescente, né? Assim também, nós estamos prestes a fazer outros lançamentos de livros da Diretoria de Cultura, combinando aí as ações das últimas edições desse projeto. Também aproveito aqui as falas que divulgaram ou que tocaram nessa questão, né, de como nós estamos pensando a entrada dos futuros professores, docentes, enfim, as contratações, para colocar a importância de elaborarmos nos próximos editais de convocação de contratação docente a extensão presente nesses editais. Como a PROEC participa ativamente aí da Câmara da CLN, né, de Normas e Legislação, certo, Ângela? Nós temos acesso às informações desses editais e tudo mais, e recentemente soubemos que das 22 unidades, 8 delas já entregaram seus editais, já foram avaliados, convalidados, e as demais unidades, portanto, que ainda estão elaborando seus editais específicos, sintam-se, por favor, à vontade para nos contatarem, se for o caso ou a necessidade, para que a gente possa referendar a extensão nesses futuros editais, para que a gente, vagarosa, mas definitivamente, para que a gente alcance essa alteração no perfil dos docentes que chegam à universidade, das suas apresentações, das suas presenças e do financiamento que a gente pode estabelecer na universidade, né? Era basicamente isso. Viu, professor? Obrigado. Antes de terminar a reunião, nós já estamos terminando. O jogo termina o primeiro tempo, mas dá tempo de vocês assistirem o segundo tempo, sem problema. Espero que não esteja, não sei quem está perdendo, quem está ganhando, mas bom, tudo bem. Só fazer um comentário, eu acho que é um comentário que é pertinente. A CGU comandou, junto com um grupo de professores de outras universidades federais, uma visita até a Croácia. Isso foi uma ação que envolveu a participação da Embaixada Brasileira na Croácia e do Ministério das Relações Exteriores brasileiros, no sentido de aumentar a interação que o Brasil pode construir com os países da antiga Iugoslávia.
E uma das conversas que foram muito interessantes, e mais tarde a gente vai conversar com o IEL, especificamente, Petrilso, foi o grande interesse manifestado por universidades croatas, sobretudo da Universidade de Zagreb, para o ensino do idioma português. Eles têm, na verdade, uma demanda bastante interessante sobre o estudo de línguas, sobretudo, eles têm muita coisa de português de Portugal, mas eles gostariam de expandir essas formações no português brasileiro. Eles baseiam isso na diáspora croata que existe no Brasil e que, segundo eles me disseram, essa diáspora está mais concentrada no estado de São Paulo do que no Paraná. E todas as relações que eles têm é com a Universidade Federal do Paraná e, obviamente, eles queriam expandir essas relações com Campinas, levando em consideração que uma diáspora bastante significativa de famílias croatas estão aqui no centro de São Paulo. Eu não sabia disso, bom, fui informado lá. E é realmente alguma coisa muito interessante, porque existe um interesse na Croácia pelo português e pelo português brasileiro. Então, eles querem, na verdade, discutir a possibilidade de estabelecer períodos de curto prazo de estágios para alunos e professores trabalhando em cima de idioma. Então, mais tarde, a gente vai conversar com o IEL, porque foi uma demanda que ficou muito caracterizada durante a visita digamos assim, pelo grupo de estudo de português da Universidade de Zagreb. Acho que era isso que eu tinha a comentar. Eu vou agradecer a participação de todos e todas. Desejar boa tarde para vocês e eu espero, bom, não sei quem vai ganhar o jogo, mas pelo menos vocês conseguem ver o segundo tempo. Tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde para todos e todas.